Neste mês de maio, o Código Florestal Brasileiro comemora 10 anos. De lá para cá, muita coisa mudou, mas ainda precisa ser melhorado. E para falar mais sobre esse tema, eu recebo agora o diretor executivo da Associação Brasileira do Agronegócio, o Eduardo Dyer. Seja muito bem-vindo, Eduardo. É uma satisfação falar com você mais uma vez. Tivemos um encontro agora bem recente e foi muito bacana. E agora para falar de outro tema também que é muito importante. E antes do seu boa tarde, eu já te passo essa pergunta. O que o Código Florestal trouxe de novidade para a nossa legislação? Tiago, bom falar com você e com os telespectadores da AgroMais, é sempre um prazer estar junto. Vamos voltar para 2012, né? Para fazer 10 anos agora, nós estamos em 2012, ou seja, vamos estar no dia 31 aí em Brasília comemorando o Código Florestal com pompa e circunstância, juntamente com os colegas do MAPA e políticos e pessoas engajadas no agronegócio. Na realidade, a história começa 13 anos antes, começam as discussões, uma série enorme de audiências públicas, e o Código Florestal foi gerado a partir de toda essa discussão. Então nós estamos comemorando 10 anos, mas fazem 23 anos que essa matéria tem sido debatida. Tem dois pontos que eu queria destacar para você, Tiago, e para o telespectador. A primeira é a figura do hoje não é mais ministro, mas do ex-ministro e deputado Aldo Rebelo. Ele foi o pacificador do assunto Código Florestal. O Código Florestal já teve um nascimento conturbado e acabou sendo aprovado, então, como eu comentei, já em 2012, e como dizia o antigo e amigo e eterno ministro Roberto Rodrigues, o Código Florestal é bom porque ele não agradou nem os ambientalistas, nem a bancada na época chamada de ruralista, ou seja, ele estava e continuou sendo bastante equilibrado. Ele é um código que controla todo o território nacional com seus diferentes biomas. Eu vou relembrar que na Amazônia você tem que preservar 80%, em outras áreas como do Cerrado 35% e os demais biomas 20%. Ou seja, ele equilibra um país que tem estruturas e biomas diferentes e ele considerou isso e com isso ele foi bem sucedido. Depois da sua aprovação, houve um momento bastante grande que persiste, de certa forma, até hoje, de judicialização do próprio Código Florestal. Quer dizer, levaram esse assunto até o Supremo Tribunal Federal e acabou dando-se ganho de causa porque o Código Florestal está de acordo com a Constituição brasileira, aprovada em 1988. Então, o que o Código, então, abandonando o passado e falando do futuro, ele tem uma dificuldade ainda hoje que consiste na elaboração do CAR, que é o Cadastro Ambiental e Rural, que foi estabelecido no Código que tem que ser feito a sua regularização. Na realidade é um autocontrole, é uma autodeclaração que depois tem que ser ratificada, fiscalizada e validada pelos estados diferentes da nossa federação. Isso está atrasado. Se o Código Florestal tem a virtude de preservar, junto com o agronegócio, 32 ou 33,2% da área do Brasil sendo preservada pelos próprios produtores rurais que nos escutam, ele está muito atrasado, essa validação do sistema do cadastro ambiental rural está atrasado. E o CAR é a base para o programa de regularização ambiental, sem o qual nós não vamos conseguir chegar no melhor dos mundos, que é o pagamento por serviços ambientais. Ou seja, é uma vitória, é um código florestal
extremamente rigoroso se comparado com uma série de países que sequer têm um código dessa espécie. Evidentemente que eu não quero colocar o fator temporal, que o Brasil tem mais áreas a serem preservadas, porque somos países mais novos do que os países europeus ou mesmo em outras áreas. Mas, de qualquer forma, ainda tem uma lição de casa para fazer. Nós vamos estar em Brasília no dia 31, comemorando esses 10 anos do Código Florestal, mas sabendo que a batalha e a guerra ainda está longe de terminar. Nós precisamos, inclusive, divulgar para podermos mostrar que a nossa reputação do agronegócio é uma reputação agroambiental. Nós não só produzimos mais do que outros países, como preservamos mais do que outros países. Esse é o melhor dos mundos na área de comunicação, Tiago. E ainda falta fazer um pouco mais essa comunicação, né, Eduardo? De mostrar, de fato, o que o agronegócio brasileiro tem feito, né? A gente sabe que temos um potencial de crescimento muito grande ainda, sem ter que degradar nenhum tipo de área, sem ter que mexer em áreas preservadas, a gente consegue produzir muito. Ainda falta passar isso para os nossos produtores aqui, também para o mundo, né? Eu não falo todos os produtores, a gente sabe, eu sei que a nossa audiência aqui, ela segue rigorosamente todos os termos dentro da legislação ambiental, dentro do CAR, a gente fala disso sempre, mostra exemplos de pessoas que estão sempre aqui com a gente, mostra como isso é possível. Mas existe uma leva ainda grande de produtores que não seguem esses critérios. E é aí que a gente tem que trabalhar de fato, né? Tiago, eu queria relembrar também aos produtores que nos ouvem que quando a gente está falando de ambiente, nós não estamos falando só da terra, nós estamos falando da terra e da água, ou seja, todas as matas ciliares ao lado dos rios, sobretudo a preocupação com as nascentes, o cuidado que nós temos com a água. O Brasil é pródigo, se comparado com outros países do mundo. O que nós temos de água doce disponível é um dos maiores índices do mundo. Evidentemente que não está bem distribuído, mas você pega o Rio Amazonas, o Rio Amazonas é uma dádiva que gera não só o que nós conhecemos do rio, mas, sobretudo, os rios voadores, porque a evaporação das águas trazem as chuvas que são importantíssimas aqui para o sul, sudeste e para o centro-oeste brasileiro. Então, queria reforçar a preocupação que nós temos que ter em produzir bem do ponto de vista agronômico, preservar o meio ambiente e melhorar a nossa reputação no exterior, tirando um pouco dessa soberba de que nós somos os melhores do mundo. Não, nós temos que ter humildade, porque o mundo lá fora enxerga, às vezes, o Brasil só pelo grilagem, desmatamento e Amazônia. O Brasil é mais do que só a Amazônia, mas a nossa reputação fica extremamente prejudicada e o agro perde com isso, não só em preços, como em imagem institucional, que a oportunidade é agora. A própria necessidade de produzirmos mais num ambiente pós-pandemia, mas com uma guerra ainda em curso. Com toda certeza, né? O nosso agro também, como você disse, é muito mais do que só grilagem, do que desmatamento e de tantas outras coisas, né? Eduardo, mais uma vez, muito obrigado a sua participação aqui, sempre trazendo esclarecimentos muito importantes aqui, a gente poder entrar um pouco mais nesse debate, nesse código que é tão importante. A gente sempre vê os produtores falando que é o mais rigoroso, mas a gente sabe aí que os nossos produtores estão seguindo à risca e fazendo o dever de casa completo. Por isso, o nosso agronegócio é tão pujante e pode crescer ainda mais. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Obrigado, Tiago. Disponha, quando precisar, dá um berro aí que a gente vai estar juntos. Muito obrigado a todos. Tá certo, pode deixar.